Esse é o Instituto Clamor pelas Nações, sou o pastor Ricardo Robortella, estamos na sexta semana e vamos falar sobre a morte do eu e a restauração dos filhos. Nós falamos muito sobre a questão do governo de Deus, sobre como Deus quer governar a sua vida. Como o Espírito Santo tem uma função, levar você àquele ponto onde ele consegue não apenas ter você, mas ter toda a sua vontade, todo o entendimento, porque muitas pessoas perdem a sua vida sem entender que quando você perde para Jesus, você ganha. E as pessoas passam a maior parte da sua vida tentando provar para Deus que tem a razão, posso dizer assim. Perdemos muito tempo com Deus. E a grande verdade, queridos, é que muitas vezes nós não temos temor de Deus. E esse temor vai permitindo que pequenas coisinhas, pequenas, posso dizer, raposinhas entrem em nossas vidas e vamos perdendo o foco do reino de Deus. E um desses focos, eu posso dizer assim, é o caráter. É o nosso caráter que tem que ser transformado. Muitos de nós temos várias atuações na igreja, vários ministérios na igreja. Eu posso dizer, tem pessoas que são até pastores, outros são cantores, ministros de louvor, mas o seu caráter é duvidoso. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que por maior que seja o seu dom é aquilo que Deus dá para você, caráter é aquilo que você devolve para Deus. Preste atenção, dom Deus te dá. A capacidade que você tem para administrar, capacidade que você tem para pregar, de cantar, de, posso dizer, seduzir as pessoas ou até impressionar as pessoas com um dom de você cantar muito bem. Você não precisa ser cristão para cantar bem, você não precisa ser uma pessoa apaixonada para Jesus para falar para multidões, tá? Mas você tem que ter caráter e você tem que ter unção para você devolver isso para Deus. É o que Deus está esperando de cada um de nós. É muito mais do que um dom, é muito mais do que você falar para as pessoas, você impressionar as pessoas, mas ter o seu coração 100% focado nele. E quando você ele marca você com um selo, que é a unção, é a separação. Isso, meu querido, quando você tem uma unção, você carrega essa unção, isso é diferenciado. É sobre isso que nós queremos falar hoje, tá? Uma das coisas que impede uma pessoa de receber essa unção, receber essa marca de Deus, é o amor a outras coisas, principalmente ao dinheiro, ao mamon, né? O amor ao dinheiro, ao prazer, à comodidade. Interessante que muitas pessoas gastam a sua vida correndo atrás de quê? De serem bem-sucedidas, tá? Ou através do seu trabalho, ou através do dinheiro, tentando as suas conquistas, e elas perdem Deus. Sabe, elas perdem o foco de Deus. Quando olhamos para essas três coisas, que é o amor, ao prazer, à comodidade, ao dinheiro, e quando nós percebemos que passamos tanto tempo da nossa vida desfocado do real propósito de Deus nas nossas vidas, nós percebemos que nós somos enganados. Essa é a grande verdade, nós somos enganados, porque muitos de nós perdemos tempo, perdemos muito tempo. E quando olhamos para essas coisas, podemos ver claramente que elas se convertem no Senhor das nossas vidas, elas controlam a nossa vida. Você vai para onde o dinheiro manda, você se submete àquilo que as pessoas querem que você faça, você serve ao dinheiro, você faz com que as pessoas... posso dizer assim, você presta muita atenção à opinião das pessoas, mais do que a Deus, você ofende... Talvez você tem medo de ofender as pessoas, de falar a verdade com as pessoas, de viver a verdade, mas você acaba ofendendo a Deus, porque quando você não fala a verdade, você acaba enganando também as pessoas. Então, Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, tá? Entendemos através da palavra que essas coisas podem se converter no Senhor. O que é Senhor? Domínio. Domínio significa direção, tá? Você é direcionado não por princípios, não pelo amor de Deus, não pelo um propósito, mas pelo que as pessoas falam de você, mas aquilo que você tem como necessidade, aquilo que a sua percepção espiritual da sua própria vida faz com que você seja levado, conduzido pela opinião das pessoas ou até mesmo pelo seu próprio coração, que é muito enganoso, tá? Essas coisas podem se converter no Senhor, que controla a sua alma e possui a sua alma, tá? Da mesma maneira, o prazer e o amor a nós mesmos podem se converter nos nossos senhores. Quando me refiro a amar a nós mesmos, quero dizer
que é quando escolhemos permanecer ofendidos ao invés de perdoar ou deixar passar a ofensa. Isso é uma outra história, que muitos de nós não permitimos, não viramos a página na vida das pessoas. As pessoas nos ofendem, as pessoas fazem mal para nós, as pessoas pecam contra nós e nós guardamos aquilo no nosso coração. Isso também é você se ofender e deixar que isso controle a sua vida. Então, quando nós permitimos que pecados, quando permitimos que mamon, permitimos que os prazeres, ou até mesmo que as ofensas controlem os nossos corações, estamos dizendo, isso é Senhor sobre nós. Eu não permito ouvir a voz de Deus, por quê? Porque eu sou independente de Deus, eu tenho um Senhor sobre a minha vida, que são os meus sentimentos, as minhas ofensas, os meus prazeres e aquilo que eu imagino que seja o melhor para mim. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. Ele não está dizendo que você não possa ter riqueza, ele está dizendo que você não pode servir as riquezas. E, resumindo, o que significa é o seguinte, você pode ter um carro, mas o carro não pode ter você. Você pode ter uma casa, mas a casa não pode ter você. Você pode ter um ministério, mas o ministério não pode ter você. Em outras palavras, você não pode ser controlado por essas coisas. Você tem que ser livre para ir para onde Deus mandar você ir, fazer o que Deus mandar você fazer e mais do que tudo isso, Deus poder ter o acesso ao teu coração. Porque quando Deus tem acesso ao teu coração, ainda que você erre muitas vezes em alguns pontos, Ele vai te colocar de volta no lugar. Por quê? Ele tem acesso ao teu coração. O seu coração é moldável. O que acontece muitas vezes, queridos, é quando você permite que o dinheiro, riquezas, ofensas, ou seu coração esteja completamente seduzido pelas riquezas dessa vida, você já tem uma opinião formada. Sabe aquela pessoa que tem uma opinião formada e o orgulho, a prepotência, faz com que aquela pessoa ande independente de todos e de todo mundo. Eu já tenho, já sei, já sou, e sabe o que acontece? Isso entristece o coração de Deus. Isso realmente entristece o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não pode moldar o seu coração. Deus não pode pegar você e o material humano, que é o seu coração, ainda talvez precisando de ser tocado, precisando de ser moldado, ele pode tocar você. Mas quando você blinda teu coração na sua independência, ele não pode blindar o teu coração com amor. Essa é a grande verdade. Deus deseja que aprendamos a nos deleitar nele. Ele deseja que você tenha prazer em Deus. Ele não quer que você tenha simplesmente, tenha abstinência das coisas do mundo, mas ele quer que você tenha prazer nele, prazer no amor dele. Ao invés de buscar o conforto, ao invés de buscar a gratificação imediata das coisas deste mundo, ele quer tirar essas paixões e colocar uma paixão no teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele quer colocar uma paixão no teu coração e essa paixão é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, né? Eu falei que Deus me deu uma canção esses dias, vamos lançar agora no ano de 2020, falando sobre ele tem ciúmes de nós, ele tem ciúme do nosso coração, que o seu amor me conquistou, o seu amor, ele me encontrou, né? E diz assim nessa palavra, eu sei que existe mais, eu sei que tem mais de Deus na minha vida. E o coro dessa canção diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou e ele é só meu. Em outras palavras, eu encontro prazer em Deus. Eu consigo encontrar prazer no meu amado Jesus. Querido, quando você entende isso, os apetites e prazeres dessa vida se tornam em segundo plano. Essa é a grande verdade. Se Deus não ocupar o espaço no teu coração, se Jesus não ocupar esse espaço de paixão, de amor, de que Ele blinda teu coração com um óleo de amor na sua vida e cura teu coração das ofensas, cura você dos seus prazeres, dos seus desejos. Se Ele não tem esse lugar no seu coração, sabe o que acontece? Você vai acabar sendo seduzido pelos prazeres e paixões dessa vida. Mas se Ele tem acesso ao teu coração, sabe o que vai acontecer?
você passa mais tempo se deleitando no Senhor. Você tem tempos com Deus. Tem momentos que eu sento aqui, eu me deleito na presença do Senhor. Ele me dá canções, me dá palavras, Ele fala comigo, Ele me mostra o que vai acontecer. E aí Ele pode te dar um carro, pode te dar uma casa, Ele pode te levar para onde Ele quiser. Essas coisas não vão fazer diferença na sua vida, sabe? Porque Jesus, Deus, é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Mas nós não pregamos o evangelho da prosperidade, onde você precisa ter o dinheiro para ser feliz. Você precisa ter Jesus para ser feliz. Você tem que ter os prazeres de Deus colocados no seu coração. A todas as outras coisas, buscar em primeiro lugar, esse é o evangelho bíblico da prosperidade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas que são necessárias na sua vida vos serão acrescentados. Quer dizer, se na sua vida tiver uma necessidade, Deus pode vir e encontrar na tua necessidade. Mas talvez a necessidade de um rapaz, de uma família no Haiti é diferente da necessidade sua. São visões diferentes, são mundos diferentes. Então não podemos colocar Deus numa caixinha. Mas uma coisa eu posso te falar, querido, se você buscar a Deus e colocar Ele como prioridade na sua vida, Ele é fiel. Ele é fiel para suprir todas as suas necessidades e principalmente Ele é fiel para ocupar os espaços do seu coração que estão aí vazios, que estão distraídos, que estão ocupados por outros prazeres e outras paixões. Jesus ocupa esse lugar na sua vida. Deus quer restaurar os seus filhos, a restauração dos filhos. Precisamos entender, queridos, que tem 3 coisas que são antídotos nesse mundo para a maldade. A restauração do amor por ministério, o ministério da reconciliação. B, a restauração dos tempos e das suas dinâmicas. E C, a restauração da paternidade e nos lares. Para isso, você precisa entender que a restauração no homem vem por meio do sacrifício de Cristo. Quando Deus restaura um homem completo, temos que entender a obra que Jesus fez na cruz. Tudo que nós vamos fazer daqui para frente, você precisa entender que a restauração completa do homem, não há evangelho pleno sem cruz. Existe hoje um evangelho do hedonismo, o prazer do homem, mas não há evangelho de cruz. Preste atenção, não existe um evangelho de restauração completa do homem, segundo Deus, de uma reconciliação, de vivermos completa reconciliação, restauração, sem cruz, sem o sacrifício de Jesus. Precisamos entender então, queridos, que a restauração precisa ocupar o lugar da redenção de Cristo, para que possamos experimentar a vitória, para que experimentemos a plenitude, eu posso dizer, do que Jesus fez naquela cruz. Isso é importante você ouvir, sublinhar, prestar muita atenção, mas que para que possamos experimentar a plenitude. Tem pessoas que experimentam a salvação, mas não experimentam a plenitude. Para que possamos experimentar a plenitude de todo o sacrifício que Jesus viveu naquela cruz, precisamos entender que a resposta sua para isso, para essa vitória, é você mergulhar na cruz, no sacrifício da cruz, e você se alinhar com Ele. Interessante, queridos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele foi o segundo homem, certo? E cortaram o seu lado, saiu sangue e água, representando o sacrifício e representando água, a palavra. Agora eu quero que você voltar lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Adão e Eva. A Bíblia fala que ele fez Adão dormir. Não é verdade? Quando Adão dormiu, ele cortou o seu lado e da sua costela fez uma mulher. Não é verdade? Osso dos seus ossos, varoa do varão. Das entranhas de Adão, Deus gerou uma mulher. Preste atenção. Das entranhas de Adão, Deus gerou uma mulher. Das entranhas de Jesus, Deus gerou uma esposa, uma noiva, que sabe o que é sacrificar, que tem uma identificação com a palavra absoluta de Deus, que entende perfeitamente a restauração do homem. Das entranhas de Jesus nasce uma noiva, que é a igreja plena, a noiva amada. Essa noiva, preste atenção, ela precisa ser do mesmo DNA
do noivo. Qual é o DNA de Jesus? Sacrifício, sangue, palavra absoluta de Deus. Se somos parte de uma igreja absoluta, se somos parte da noiva, das entranhas de Jesus, das entranhas de Adão, Deus tira Eva. Das entranhas de Jesus, Deus tira a noiva. Você faz parte de uma igreja não que vive a sua própria vontade, mas a verdadeira vitória é a vitória que nasce da cruz. Isso aí você não pode ficar fora.